galera ligada no canal Goleadores, eu sou Fernando Henrique Aúvia, repórter da Gol Brasil e terei a partir de agora, a partir de hoje, 1-2 vezes por semana o prazer de bater um papo com vocês, analisar e até quem sabe não, vamos arriscar alguns palpites aqui envolvendo dos jogos, envolvendo os clubes brasileiros, mas enfim, o canal Goleadores é novo, todo dia para vocês trazendo vídeos diferentes, com temáticas diferentes, toda a equipe da Gol Brasil trazendo isso para vocês e claro, as reportagens especiais também, porque não, em ano de Copa do Mundo, se vocês irem aqui nos nossos últimos vídeos, vocês já podem acompanhar o início da carreira do Gabriel Jesus, a infância do Casemiro, entrevista com Serginho Malandro, com a musa do futebol freestyle, enfim, assuntos, temáticas para todos os gostos não vão faltar, é só vocês virem aqui no canto da tela, ó, na parte de baixo, ativar, se inscrever no nosso canal, claro, primeiro, depois ativar o sininho de notificação para serem notificados toda vez que a gente publicar um vídeo novo aqui no canal Goleadores e, claro, também seguir a gente nas redes sociais da Gol Brasil, Facebook, Instagram, Twitter e, por fim, óbvio também, para acompanhar tudo do futebol nacional e internacional, acessar o site www.gol.com.br para vocês ficarem ligados tudo o que acontece no mundo do futebol. Introdução feita, dito isso, vamos para o nosso primeiro vídeo aqui. Vamos analisar hoje, claro, dar prioridade para os jogos da Copa Libertadores da América que acontecem nesta quarta e quinta-feira. No fim também eu dou os meus pitacos para a Copa do Brasil, os jogos decisivos valendo vaga nas oitavas de final. Falando, claro, do primeiro jogo, nesta quarta-feira, dois gigantes do futebol brasileiro entram em campo, promessa de dois grandes jogos no Maracanã, sem torcida ainda por causa daquela imposição feita pela Conmebol. O Flamengo recebe o Santa Fé, o Flamengo é o líder do grupo 4 com 4 pontos, o Santa Fé tem 2 junto com o River Plate, o Emelec é o lanterna com 1. As duas equipes, Flamengo e Santa Fé, que se enfrentam no Maracanã, chegam em um momento aí parecido, né? As duas equipes vivendo um momento de mudanças na tabela. O Flamengo ainda busca um treinador desde a eliminação na semifinal do Campeonato Carioca. O Santa Fé também está em crise, acabou de ter o treinador demitido nesse último fim de semana com empate contra o Once Caldas. Pegando aqui minha colinha, que é muita informação, mas a gente traz aqui para vocês. A fase do Santa Fé não é nada boa. 13º colocado do Campeonato Colombiano, não vence há 5 jogos, perdeu no fim de março por 3-0 para o Deportivo Cali, depois aí vem de uma sequência de 4 empates consecutivos que culminou no último fim de semana, como eu disse, com a demissão do técnico do Santa Fé, pegando o nome aqui para vocês também, Gregório Pérez, o técnico demitido do Santa Fé. Enfim, duas equipes que vivem momentos de mudança. Para o Flamengo ficar de olho, tem uma marcação especial, tem que ter com o artilheiro Wilson Morelo, são 6 gols, 6 gols é isso? 7 gols pela Libertadores. Aí o pessoal pergunta, mas por que tanto gol? Só fez poucos jogos, fez o mesmo número de jogos do Flamengo? Não. O Santa Fé jogou a pré-Libertadores, passou pelo Deportivo Táchira, passou pelo Santiago Wanderers na pré-Libertadores até chegar à fase de grupos. Teve aí como principal destaque, como eu disse, o Wilson Morelo, atacante, o Pajói, depois me ajudem aí na pronúncia, quem sabe direito, mas também é outro jogador que merece atenção, mas é um time que sofre muito defensivamente, como eu disse, vive uma fase no Campeonato Colombiano, acabou de perder o treinador, e apesar do Flamengo viver um momento de mudança também, é o grande favorito, por jogar em casa mesmo sem torcida, é um fator que conta também, mas o Flamengo também tem uma equipe mais qualificada tecnicamente, mais jogadores que podem decidir aí a partida individualmente a favor do Mengão, e também o histórico, né? Se a gente pegar aqui o histórico do Flamengo contra equipes colombianas, são 23 partidas, com 16 vitórias, 3 empates, apenas 4 derrotas, enfim, aí, se eu tivesse que apostar em alguém, acho que o Flamengo é o grande favorito para vencer esse confronto. Vitória essa que, se vier, deixa a classificação do Mengão bem encaminhada aí na Copa Libertadores da América para as oitavas de final, mesmo ainda tendo jogos aí para disputar, mas uma vitória a mais deixaria o Mengão aí muito próximo dessa classificação para as oitavas de final. Mudando para São Paulo, vamos falar do Corinthians de São Paulo, eu de São Paulo, mas o jogo entre Corinthians e Independente acontece fora de casa, um jogão contra o Independente em Avejaneda, na Argentina. O Timão lidera o grupo 7 com 4 pontos, mas o Independente vem logo atrás com 3. E a promessa de um confronto duríssimo
Um confronto equilibrado, duríssimo para o Corinthians, duríssimo para o Independente também. Duas equipes que, ao contrário do Flamengo e Santa Fé, que vivem essas mudanças, duas equipes que vivem grande fase, né? O Corinthians, campeão brasileiro no ano passado, o Independente, campeão da Copa Sul-Americana, venceu a final justamente contra o Flamengo. Nesse ano, o Corinthians acaba de ser bicampeão paulista, venceu o grande rival Palmeiras na decisão em pleno Allianz Parque, estreou no último fim de semana, no último domingo, no Campeonato Brasileiro, com vitória sobre o Fluminense, um jogo bastante complicado, mas conseguiu essa vitória em Itaquera, enquanto o time de Avejaneda também no último fim de semana conseguiu derrotar nada menos que o líder da competição, o Boca Juniors. O Independente vem de 2 vitórias seguidas, está na 4ª colocação, era terceiro colocado no complemento da rodada ontem, acabou sendo ultrapassado pelo San Lorenzo. Tem pequenas chances ainda de título nacional, mas o grande objetivo do Independente é a Libertadores esse ano, e também no Campeonato Argentino era ficar ali entre os primeiros colocados, algo que ele está conseguindo para garantir a classificação direta para a Libertadores já de 2019 falando. O Independente aí, em relação ao time que foi campeão da Copa Sul-Americana do ano passado, tem como destaque o Maximiliano Meza, que teve com a seleção argentina nos amistosos contra a Itália e Espanha, deve voltar a jogar. Por outro lado, o Fabrício Bustos, que também foi convocado pelo Sampaoli, e esse fica fora por lesão. Mas é uma equipe que tem características parecidas, a gente recorreu aos nossos amigos da Go Argentina para falar um pouquinho do Independente pra gente, disseram que tá em a mesma característica ofensiva de jogo que vinha mostrando na Copa Sul-Americana do ano passado. É um time que gosta de jogar ofensivamente, não encanta mais tanto quanto ano passado, principalmente depois da saída do Ezequiel Bargo, foi jogar no futebol dos Estados Unidos na MLS, mas enfim, é um time complicado, um jogo complicado, como a gente disse, um duelo que promete ser bastante acirrado pelo momento das duas equipes, e aí puxando para o histórico, Corinthians contra Argentinos também extremamente equilibrado, Corinthians com uma pequena vantagem de uma vitória a mais, 27-26, além de 19 empates, mas quando a gente fala em confronto do Corinthians contra Argentinos na Libertadores, o retrospecto do Coringão é desfavorável, o Timão venceu apenas uma vez jogando na Argentina, justamente a última contra o San Lorenzo na Libertadores de 2015, são 5 derrotas e um empate também muito comemorado pelo torcedor corintiano, aquele gol do Romarinho na final, no jogo de ida da final da Libertadores de 2012. Na semana seguinte o Corinthians viria a ser campeão invicto aqui contra o Boca Juniors no Pacaembu. Enfim, uma vitória, são 5 derrotas, um empate e uma vitória, mas esse empate aí com gostinho de vitória. No geral, contra argentinos, contando jogos em São Paulo e na Argentina, são 2 vitórias apenas, 3 empates e 7 derrotas. É um jogo dificílimo, por isso acredito que apesar desse retrospecto ruim, mas pegando o momento recente das duas equipes, a força do Corinthians, a força do Independente, acredito sim que o Corinthians pode voltar com um empate da Argentina na bagagem, que já seria, tem que ser, se acontecer esse empate, muito comemorado pelo torcedor e, claro, pelo técnico Fábio Carilli e os jogadores do Corinthians. Estou me enrolando aqui, mas a gente vai falando, estou tentando trazer tudo aqui para vocês. Falamos do jogo de quarta. Na quinta-feira será a vez de Vasco da Gama e Cruzeiro. Eles não se enfrentam, mas estão no mesmo grupo da Libertadores, no grupo 5. O Vasco enfrenta o Racing, o Cruzeiro a Universidade de Chile. Os dois brasileiros, se ter os dois juntos, que estão em situação delicada no grupo, né? Apenas 1 ponto somado depois de 2 jogos. O Racing e a Universidade de Chile tem 4. Os 2 times estrangeiros, o Racing da Argentina e a Universidade do Chile, obviamente, jogam em casa, e se vencerem em casa ficam numa situação muito confortável, se aproximam da classificação, enquanto Vasco e Cruzeiro ficariam numa situação aí delicadíssima. O Vasco tem pela frente o Racing. Falando do Racing, o Racing não faz um grande campeonato argentino, não. É apenas o 7º colocado, não vence há 4 jogos, são 2 empates, 2 derrotas, mas conta hoje com o jogador aí mais badalado do país, da Argentina, o Lautaro Martínez, que se tornou o jogador mais caro da história do futebol argentino. Foi vendido agora para a Internacional de Milão por 30 milhões de dólares, mas segue no Racing até o meio do ano com o grande objetivo de ajudar o Racing a seguir firme, a seguir na disputa pelo título da Copa Libertadores da América. O Vasco, do outro lado, perdeu nos pênaltis o Campeonato Carioca, mas se recuperou já na estreia do Campeonato Brasileiro aí, com uma vitória suada em São Januário, é bem verdade, contra o Atlético Mineiro, perdia o jogo até os minutos finais, conseguiu o empate, conseguiu a virada aos 53 minutos do segundo tempo, num pênalti muito polêmico em cima do Rildo, mas conseguiu a vitória. Enfim, um jogo aí, falando da fase das duas equipes, um jogo dificílimo, jogo
Também o Racing, vale lembrar, do outro lado tem o Centurion, que jogou pelo São Paulo, defendeu o São Paulo, tem bons jogadores. O Vasco, pegando o histórico, já que a gente falou do Corinthians, falamos do histórico do Flamengo, o Vasco contra equipes argentinas são 75 jogos na história, com uma vantagem também, 27 vitórias, 22 derrotas, 26 empates. Até o momento, só que em Copa Libertadores, assim como o Corinthians leva uma grande desvantagem, o Vasco também. Foram apenas 2 vitórias, a primeira no ano que foi campeão em 1988, quando eliminou o River Plate, a segunda em 2012, batendo o Lanús na fase de oitavas de final, ia falar fase de grupos, olha lá, mas oitavas de final. Mas enfim, um histórico aí complicado para o Vasco. Acredito que, apesar do momento ruim do Racing, mas contando com a força da torcida, jogando em casa, os times argentinos jogam muito bem contra brasileiros em casa. Eu falaria empate, mas para não ficar em cima do muro, me perdoem aí os torcedores vascaínos, mas eu acho que, infelizmente para o torcedor vascaíno, felizmente para os torcedores rivais, acho que o Vasco não consegue voltar aí com uma vitória, acho que perde, quem sabe um empate aí que não seria bom em termos de competição, mas também já ajudaria o Vasco da Gama. E aí, pulando para outra partida aí, a partida do Cruzeiro contra a Universidade do Chile. Se pegar o histórico, o torcedor cruzeirense pode ficar otimista. São 4 jogos, 4 vitórias, 2 pelas oitavas de final da Libertadores de 2009, mais 2 pela fase de grupos de 2014. Mas o momento das duas equipes também conta bastante, né? O Cruzeiro vive aí um momento de oscilações na temporada. O Cruzeiro fez alguns bons jogos no início do ano, mas sempre em momentos decisivos, como na Libertadores, acabou empatando ou perdendo, tropeçando. Na final do Campeonato Mineiro, perdeu o primeiro jogo, o jogo de ida contra o Atlético Mineiro. No jogo de volta, aí sim, conseguiu vencer o primeiro grande jogo do ano, acabou sendo campeão mineiro. Talvez aí ajudado pela expulsão do jogador do Atlético Mineiro. O Cruzeiro jogou com um jogador a mais, acabou se beneficiando quanto a isso, mas conseguiu a vitória, claro. Mas já no último sábado, aí na estreia do Campeonato Brasileiro, um jogo difícil, é bem verdade, contra o Grêmio, mas jogando em casa o time perdeu por 1-0, errou muitos passes, lançamentos, enfim, recebeu algumas vaias do torcedor. Então o Cruzeiro vive um momento de oscilação. A Laú, por sua vez, conta com um grupo experiente, com Johnny Herrera, que teve uma passagem apagada para ser bonzinho, mas uma péssima passagem pelo Corinthians, mas há muitos anos vem bem na Universidade de Chile. Tem alguns jogadores aí, além do próprio Johnny Herrera, mas com passagens da seleção chilena, Jara, Bocejú, Pizarro, Pinidi, enfim, entre outros. Perdeu no último fim de semana, é bem a verdade, o super clássico chileno contra o Colo-Colo por 3-1, mas apresenta bons números na temporada. São 8 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Assim como o jogo do Vasco é difícil, mas esse eu vou ficar em cima do muro, vou falar que vai dar empate. Um empate que, assim como para o Vasco, se vier o empate em termos de classificação, não é muito bom, mas em circunstâncias, jogando fora de casa, não é um péssimo resultado. Claro que aí nos próximos jogos, o Cruzeiro ou o Vasco da Gama, quem empatar aí, se empatarem, vão precisar aí correr atrás. A vitória seria importantíssima, até pelos tropeços nas primeiras rodadas. Dito isso, falado de Libertadores, vamos palpitar aqui rapidinho a Copa do Brasil, para vocês não se aguentem, já não deve mais estar me aguentando falando tanto com vocês, mas prometo, a gente a partir dos próximos vídeos, não sei se já o próximo, mas em breve a gente vai começar a fazer ao vivo para ter a interação aqui com vocês, a interação na hora para a gente bater aquele papo, vai ser muito bacana falar com vocês. Vamos então rapidinho, Copa do Brasil, quarta-feira, Goiás e Avaí, primeiro jogo 2-2 na ressacada, apesar do jogo sendo Serra Dourada, acho que o Avaí leva melhor nessa e consegue a classificação. Ponte Preta e Náutico, Ponte Preta ganhou por 3-0 o primeiro jogo em Campinas, mesmo jogando na Arena de Pernambuco, acredito que não vai ter problemas para se classificar. O mesmo caso do Galo, Atlético Mineiro, que apesar de viver também um momento conturbado, ganhou por 4-0 do Ferroviário, um placar aí elástico, e no Castelão não vai ter problema também, mesmo jogando fora de casa, dá Galo também nas oitavas de final. Na quinta-feira, mais 2 jogos, o Internacional, que venceu o jogo de ida por 2-1 contra o Vitória no Beira-Rio, joga no Barradão. Apesar de jogar fora de casa, de não ter mais o gol fora de casa, sempre importante citar da Copa do Brasil, mas eu acho aí que vai ser uma partida equilibrada, mas o Vitória não foi tão bem contra o Flamengo, jogou a maior parte do tempo com um jogador a mais. Acredito que o Inter, jogando fora de casa, conquista a sua classificação também. E no Morumbi, acho que aí o duelo mais imprevisível, o Atlético Paranaense ganhou por 2-1. São Paulo vive aí um momento de... A gente consegue ver algumas melhoras com a chegada do Diego Aguirre, mas ainda pouco. São Paulo precisa melhorar mais. O Atlético, como eu disse, tem uns avanços,
mas ainda é cedo para a gente falar. O Atlético Paranaense vem de uma vitória, uma grande vitória na estreia do Campeonato Brasileiro por 5-1 sobre a Chapecoense. O São Paulo venceu na última segunda-feira o Paraná por 1-0 no Morumbi. Jogo dificílimo. Não dá para ficar em cima do muro, porque aí vai ter um classificado, um eliminado. Então eu arrisco aí que mesmo jogando em casa, mais uma vitória, mais uma classificação dos visitantes. Acho que o Atlético Paranaense acaba eliminando o São Paulo. O São Paulo que tenta aí permanecer vivo no sonho de um dos únicos títulos que o São Paulo não tem na sua história, a Copa do Brasil, tentar conquistar essa Copa do Brasil, mas eu acho que vai acabar dando o Atlético Paranaense. É isso então, pessoal? Demos uma rápida pincelada aqui com vocês. Como eu disse, os próximos vídeos, em breve, a gente vai começar a fazer ao vivo. Vamos ter essa interação direta com vocês. Agradeço a todo mundo que me assistiu até aqui. Não esqueçam de ativar aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação. Claro, seguir a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, seguir lá Gol Brasil e acessar os sites para ficar por dentro de tudo do futebol nacional e internacional, www.gol.com.br. Até a próxima para vocês. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.